Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para a nossa videoaula, primeira videoaula da semana, né? Língua portuguesa, conforme o nosso planejamento. Hoje nós vamos dar início aí da página 17 até a página 24. Lembrando que estamos na apostila 2, tá bom? Não tem nada a ver com a apostila 1, esse material aqui. Tem a ver com a apostila número 2, tá bom? Peço para que vocês prestem atenção no vídeo, tá? Nas explicações aí da Pro, nós vamos fazer leitura e interpretação de texto. Porém, eu falo nós porque vocês, né, e a Pro, eu vou fazer algumas leituras, mas eu não vou fazer toda a leitura para o vídeo não se estender tanto, e eu vou deixar essa leitura por conta de vocês, tá certo? Vamos lá, então? Eu vou dar só a introdução aqui, tá? E depois aí eu vou deixar por conta do quinto ano B. Vamos lá. Leitura complementar. Na semana passada, nós trabalhamos com o quê? Com cartão postal. Lembra que eu pedi para que vocês construíssem aí um cartão postal, que ele é um tipo de uma carta resumida, né? Que circula sem envelope, é uma foto, né? Então, assim, mostrando aí o lugar onde você está ou viajou, endereçado aí para quem você gosta, né? Para a pessoa com quem você queira dizer, ó, eu tô nesse local. E geralmente as fotos, né, desse cartão postal são fotos aí como que eu posso dizer? De alguma atração turística, né, da cidade, algum marco, alguma atração bonita, bacana, né? A pessoa não vai enviar um cartão postal tirando foto da casa, por exemplo, não. De alguma atração turística aí da cidade, informando que ela está naquele determinado local, ok? Agora nós vamos ver mais uma atração turística, tá? Que é daqui do nosso país, o Brasil, e se chama as Cataratas do Iguaçu. Não sei se vocês conhecem, né? Essas Cataratas do Iguaçu é uma das 7 maravilhas do mundo, tá? E é um parque gigantesco na divisa aí do Brasil com a Argentina. E esse parque, gente, tem nada mais, nada menos que 275 cachoeiras. Então, todas juntas, algumas separadas e outras juntas aí, formando um volume de água, de quedas d'água muito grande, tá? Então, assim, é uma bela paisagem. E para vocês, eu vou passar um link, um vídeo para apresentar aí as cataratas do Iguaçu, tá bom? Porque se a Pro ficar falando aqui, vocês não vão imaginar a tamanha beleza, tá certo? Desse lugar. Então, eu separei já um link de uma apresentação das cataratas do Iguaçu. Então, antes de fazer essa aula, antes de fazer essa leitura aqui da Cataratas do Iguaçu, eu peço para que vocês assistam primeiro o link que eu vou enviar para vocês, referente às Cataratas do Iguaçu, para vocês entenderem de fato o que o texto vem relatar e falar, tá bom? Então, primeiro vocês assistam o link e aí depois, o link que eu vou enviar do vídeo, depois vocês voltam para cá para fazer a leitura, tá certo? Então, olha, vocês vão fazer a leitura dessa página 17, tá bom? A Pro não vai ler, tá certo? Ó, página 17, tá bem? E aí, gente, depois tem uma lenda também sobre essas cataratas do Iguaçu, tá bom? De um povo aí indígena brasileiro chamados caigangues, tá bom? Que conta uma história muito diferente das cataratas. Então, depois da página 17, que vocês vão fazer a leitura, essa leitura complementar, vocês vão vir aqui para a lenda, ó, das cataratas, que é na página 18. Vão fazer também a leitura individual, tá bem? Olha lá. Fez a leitura individual, vai entender um pouquinho o que é o ecoturismo dentro do contexto aí ai, gente, esqueci o nome, fugiu o nome. Dentro das cataratas do Iguaçu, tá bom? E aí, depois disso, vocês vão fazer essa leitura aqui do ecoturismo, essa ponte aí que faz-se
entre um país e outro, né? No caso, o Paraguai, né? E o Brasil, Argentina, enfim, para poder ter acesso aí às cataratas, tá bom? Fez a leitura aqui desse quadro informativo, tá certo? Fez a leitura da lenda e fez a leitura do texto informativo sobre as cataratas do Iguaçu. Gente, tudo isso vocês vão fazer depois de ter assistido o texto de apresentação das cataratas do Iguaçu. Fez essa leitura, aí sim nós vamos para a atividade da página 19, tá certo? Vamos lá, eu vou explicar para vocês o que vocês vão fazer depois de ter lido aí os dois textinhos e assistido a apresentação das cataratas do Iguaçu. Olha lá. Amplie o trecho a seguir, ou seja, esse trecho aqui que tá lá no texto das cataratas, tá? E vocês vão ler. Acrescentando uma característica adequada para cada substantivo destacado. Não se esqueça de que os adjetivos que você irá incluir precisam estar de acordo com o sentido do texto onde o trecho foi retirado. Quem lembra o que é substantivo? Nós tivemos isso em aulas passadas, né? Substantivo é tudo aquilo que nomeia as coisas. Lembram disso? Bolsa, sapato, lousa, caderno, vamos para o contexto escolar, borracha, apagador, que mais? Dentro de casa, mesa, cadeira, armário, geladeira. Então, o que é o substantivo, gente? Substantivo é tudo aquilo que nomeia as coisas, tá bom? Então, tudo que você fala o nome é um substantivo. Claro, tem aí as ordens, né, do substantivo comum, próprio, composto, né, que é formado com dois nomes, enfim, tá bom? Mas agora, por hora, vocês precisam saber o que é substantivo. É tudo aquilo que nomeia as coisas. E os adjetivos são aqueles que dão qualidades, lembram? Bolsa é o substantivo, bonita é o adjetivo. Eu estou dando uma qualidade, o bonito está dando qualidade ao substantivo. Flor é o nome de uma flor, flor. Bela, bela é o adjetivo, tá bom? Deixa eu ver mais um substantivo junto com adjetivo. Olha lá, menino estudioso, menino, nome, substantivo, estudioso, adjetivo, tô dando uma qualidade para esse menino, ok? Então, o que vocês vão fazer aqui nessa atividades a seguir, ó? Vocês vão usar substantivo e adjetivo também, pelo que eu entendi aqui, tá bom? Então, vocês vão ampliar o trecho a seguir, acrescentando uma característica adequada para cada substantivo destacado. Olha lá. Substantivos destacados: passarela, caminhos, mirantes, saltos, tá bom? Então, são substantivos destacados. Vocês vão ampliar isso. Não se esqueça de que os adjetivos que você irá incluir precisam estar de acordo com o sentido do texto onde o trecho foi retirado, tá bom? Então, eu vou ajudar vocês a fazerem, lembrando um pouquinho aí do que é o substantivo e o adjetivo, acho que deu para lembrar, tá bom? E vamos tentar fazer juntos. Dei uma paradinha aqui no vídeo para eu poder escrever as palavrinhas que nós poderíamos aí substituir os substantivos, né? Que eles destacaram, né, nesse trecho aqui dessa frase, tá certo? Então, vamos lá. Quando você substituir aí o substantivo por outras palavras, a Pro já trouxe até aqui para vocês, vocês vão copiar de acordo com essa substituição, tá bom? Então, existem também as passarelas. O que são passarelas, gente? São pontes, tá? Pontes, passarelas. Então, eu substitui passarelas por pontes. Então, existem também as pontes. Caminhos, eu substitui por trilhas. Existem trilhas nesse local. Então, existem também as
pontes, trilhas, construído junto às escarpas de basalto, do lado brasileiro. Por quê? Porque faz fronteira aí, né? Essas cataratas, ela faz fronteira com a Argentina também. Tendo em diversos locais mirantes. Gente, é um local onde você vai para mirar, para olhar, tipo uma... Aqui eu coloquei como plataforma, tipo uma sacada de casa, sabe? Uma janela que você vai para olhar o que está acontecendo do lado de fora. Então é um local onde você mira, mirantes, tá? Mirador. Tendo em diversos locais plataformas, eu coloquei, tá bom? Para admirar e registrar os saltos, ou seja, os pulos, tá? Alguém saltando, né? Provavelmente aí, né? Quem quer se aventurar para pular, tá bom? Nesse local aí das cataratas, tá certo? Então, como é que vai ficar essa frase inteira que vocês vão copiar aqui, ó? Vocês querem substituir por outros nomes, aí vocês podem substituir, desde que seja o sinônimo, né? Desde que seja aí o substantivo que tem o mesmo significado da palavra em destaque, tá certo? Olha lá. Existem também as pontes, trilhas, construídos junto às escarpas de basalto do lado brasileiro, tendo em diversos locais plataformas para admirar e registrar os pulos, tá certo, gente? Então é isso. Então você vai substituir aí esses substantivos, né, sem perder a característica dele, por essas outras palavras que a Pro deu de exemplo aqui para vocês, tá certo? Ah, mas eu quero colocar outras palavras, pode colocar, desde que tenha o mesmo significado, a mesma característica do substantivo destacado, tá certo? Vamos lá para 16? Você já deve ter percebido que quando um substantivo muda a flexão de número, ou seja, se ele é singular ou plural, as palavras que o acompanham e o verbo da frase também mudam, tá? Então, a gente vai fazer a atividade aqui, vocês vão entender mais o que eles querem dizer com essa atividade. Vamos verificar isso na prática? Reescreva as frases fazendo as modificações sugeridas. Coloque o substantivo destacado no singular. O que quer dizer, gente? O singular. O singular quer dizer um só, né? Quando a gente fala plural, é mais de um. Porém, singular é um só. Então, aqui, ó. Aqui está destacado o substantivo índios, né? Então, eu vou colocar no singular. O índio caigangues que habita, tá bom, gente? Não habitavam, tá? Habita. Por quê? Porque é um só, é um índio só. Se fosse mais de um, aí habitavam, tá? Mas é um só. O índio caigangue que habita as margens do rio Iguaçu acreditava, porque é um só, é um índio só que acredita. Então, acreditava. Olha aí o contexto do verbo que eles falam aqui em cima no enunciado, tá? No comando. Então, ó, acreditava que o mundo era governado por M-Boi, o deus serpente, filho de Tupã, tá certo? Então, o índio caigangue que habitava, ó, vou até riscar aqui, ó, o N, tá? Risquei para mais, peraí. Olha lá, gente, essa frase no singular, tá bom? A Pro até usou a caneta vermelha para poder vocês entenderem, tá? Então, singular, como eu disse, é um só. Mais do que um, chama-se plural. O índio caigangues, tá bom? O nome da tribo, não tá no plural, é caigangues mesmo, que habitava as margens do rio Iguaçu, acreditava que o mundo era governado por M-Boi, o deus serpente, filho de Tupã, tá certo? Quando a gente mexe aqui no sujeito aí, o índio, né, no caso, os índios, a gente também mexe aí nos verbos, tá bom? Então, ó, não é habitavam, é habitava, tá? Acreditava, tá bom? Porque é um só. Então, você vai copiar essa frase aqui no singular, tá certo? Do jeito que a Pro
já explicou aqui para vocês, tá fácil, né? Vamos para a próxima página? A B também tá fácil, olha lá, ela tá pedindo que coloque o substantivo destacado no plural. Debaixo desta palmeira acha-se a entrada de uma gruta onde os monstros, tá bom? Vingativos vigiam eternamente as suas duas vítimas, tá bom? Então aqui vai mudar também o contexto aí um pouquinho, olha. Debaixo dessa palmeira acha-se a entrada de uma gruta, onde os monstros vingativos vigiam eternamente as suas duas vítimas, tá certo? Então, vocês vão escrever de acordo aqui já com a correçãozinha da Pro, conforme a explicação, tá bom? Olha lá, já até escrevi aqui para vocês, tá? Para vocês poderem escrever aí a frase de acordo com o plural, mais de um. Olha lá. Debaixo da palmeira acha-se a entrada de uma gruta onde os monstros vingativos vigiam. Então, vocês vão copiar essa frase no plural, tá certo? Vamos lá, para a próxima leitura. Olha lá, próxima leitura a gente vem falar um pouquinho da informação de contrabando, tá bom? Que é uma prática ilegal, né? Do transporte aí, comercialização de mercadorias e bens de consumo, tá? A venda de produtos contrabandeado é proibida por lei. Então, vocês vão ler um pouquinho, né, essa informação aqui sobre o contrabando, tá bom? E a importância de não fazer o contrabando, de não praticar o contrabando, porque é ilegal e é proibido por lei. E se é pego fazendo contrabando, pode ter certeza que a pessoa vai ser punida por lei, tá bom? Terminou de ler essa informação sobre o contrabando, vocês vão ler esse texto aqui, essa história muito engraçada da velha contrabandista, tá bom? Então, tá na página 20 e vai se estender até a página 21, olha lá, tá certo? Então, aí é uma velhinha contrabandista, ela tá na alfândega, tá bom? Que é a passagem aí do Brasil e Paraguai, tá? E o que será que essa velhinha tá contrabandeando? Então, vocês vão ler esse texto, prestando atenção aí que tem 3 palavras em destaques, ó. Temos aí a palavra encabulado, muamba, interceptou, tá? Porque nós vamos usar depois na página 22, tá bom? Então, vai fazer a leitura, a Pro não vai ler para vocês vão fazer a leitura, praticar um pouquinho de leitura e vamos para a atividade, certo? Olha lá, deixa eu só arrumar aqui meu livro. Ainda na página 21, gente, já temos aí uma questãozinha 17, tá? As palavras que compõem o vocabulário já estão destacadas no texto, que foram aquelas palavras que eu acabei de mostrar para vocês aqui, né? Encabulado, muamba, interceptou, certo? Copie-as junto aos significados adequados. Se precisar, utilize o dicionário. Então, vocês vão pegar as 3 palavras que eu acabei de mostrar, encabulado, muamba, interceptou, e vão colocar aqui na atividade da página 22. Olha lá. O que quer dizer envergonhado? Encabulado, interceptou ou muamba, tá? Então, você vai escolher aí uma das 3 palavras, entender o significado. O que quer dizer envergonhado? O que quer dizer cortou a passagem, interrompeu o seu curso? O que quer dizer isso? Muamba, interceptou ou encabulado? Tá, gente? Usando o contexto das 3 palavras em destaque lá no texto, tá certo? E objeto contrabandeado. O que quer dizer? Encabulado, interceptou ou muamba? Então, vocês vão aí pegar o amigo Google, né? Se não
Se não entendeu aí, não sabe o que significa cada palavra, tá bom? Eu quero que vocês pesquisem mesmo, tá? Perguntem pro pai, pra mãe, né? Um adulto, que ele também vai saber responder para você, tá bom? O que significa cada, como que eu posso dizer? Cada palavra, tá bom? Em destaque. Então, você tem 3 palavras lá em destaque, que é o encabulado, o interceptor e a muamba. E as 3, uma delas tem que caber aqui no envergonhado, uma delas tem que caber aqui no cortou a passagem, interrompeu o seu curso, e uma delas vai caber aqui no objeto contrabandeado. Qualquer dúvida, só chamar a Pro, que a Pro vai tirando para vocês. Mas pesquisem, tá certo? Vamos lá para as questões aí da página 22 e 23. Olha lá. Aqui tem um trecho, tá, gente, que vocês vão ler ainda sobre referente ao textinho, né? Esse trecho, tá? Era uma velhinha que sabia andar de lambreta, todo dia ela passava pela fronteira montada na lambreta, com um enorme saco atrás. O pessoal da alfândega, tudo malandro velho, olha lá, tá até destacado, começou a desconfiar da velhinha, tá bom? Questão 18, olha lá. Quais as características da velhinha, personagem principal da crônica? Qual a característica dela? Como que ela era, né, gente? Característica, quando eu falo de característica da pessoa, dessa crônica, eu quero perguntar para vocês como que é a pessoa, qual é a característica? Eu li lá que a primeira coisa que ela não tinha era o quê? Dente, né? Dente na boca. Então, é uma característica. Segunda coisa, para passar pelos guardas, ela tinha medo? Não, né? Ela era o quê? Corajosa. E era inteligente também, porque depois que vocês lerem aí o texto, ela era uma pessoa inteligente para ter feito o que ela fez. Não vou falar aqui para não dar spoiler, tá certo? Então, era uma pessoa. Aqui, se fosse eu para colocar, já colocaria inteligente, esperta, corajosa, sem dente, né? Porque foi uma das principais características que eles colocaram aí no texto, tá bom? Vamos lá para 19 e a 20 também. Observe o mapa e veja os 10 países da América Latina com quais o Brasil faz fronteira. Nós vimos isso já, né, em geografia. Olha lá, tá até demarcado aqui com uma linha vermelha, né? Deixa eu arrumar aqui a câmera. Com uma linha vermelha aí, os países que fazem fronteira com o Brasil. Então, aqui embaixo nós temos aí Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, né? Peru, Equador, a Colômbia, a Venezuela, a Guiana, o Suriname, a Guiana Francesa, tá certo? Então, nós temos aí delimitado a linha vermelha que faz a fronteira. O que é a fronteira? O país vizinho, o estado vizinho, ó, tá vizinho do Brasil, tá certo? Vamos lá para as questões. Olha lá. 19. Por qual fronteira você acha que a personagem passava? Tá? Então, você observando aqui, ó, os países que fazem a fronteira com o Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Peru, lá no texto cita, né? Geralmente aí o país da onde ela estava vindo, tá? Mas eu vou dar uma dica. Geralmente o pessoal que faz contrabando, ele vem do Paraguai, tá bom? Então, assim, por qual fronteira você acha que o personagem passava? Então, essa resposta é sua, é pessoal, tá? Então, você vai olhar aqui, vai observar e vai marcar, tá? O que você entendeu da expressão tudo malandro velho quando fala que o pessoal da alfândega, né? É tudo malandro velho, tá? Começou a desconfiar da velhinha. O que o autor narra no texto? O que você entendeu dessa expressão, tudo malandro velho? Ou seja, que são pessoas, gente, que tem essa experiência, né? Com pessoas contrabandistas, com pessoas que fazem a malandragem, então, que querem fazer a coisa errada, fazer o contrabando. Então, por trabalhar anos na fronteira, né, anos na alfândega, então eles são tudo malandro velho. Então, qualquer pessoa que passa lá
suspeito, eles vão desconfiar e com certeza vão atrás e vão pegar, porque a pessoa deve estar fazendo alguma coisa errada. Então, tudo malandro velho, gente, é porque são experientes, né? No assunto aí de prender ou soltar aí contrabandistas, tá certo? Vamos lá para 21, lá na página 23. Olha lá, a 21 ela vem trazer também um trecho do texto, tá? Eu prometo que deixo a senhora passar, não lhe prendo, não lhe denuncio e não conto nada a ninguém. Mas a senhora vai me dizer qual é o contrabando que está passando por aqui todos os dias. Olha lá, 21. O policial foi esperto ou ingênuo ao fazer essa pergunta para a velhinha? Ele foi esperto ou foi ingênuo, gente? O que você acha? Explique sua resposta. Se você acha que ele foi ingênuo, você vai explicar o porquê. Por que você achou que ele foi ingênuo? Se ele foi esperto, você vai explicar também o porquê que ele foi esperto. Por que você acha que ele foi esperto? Tá bom? Coloque sua resposta. 22. O texto relata uma situação engraçada. Reescreva algum trecho dele que demonstre isso. Então, o texto, ele relata um pouco dessa situação engraçada, né? Então, você vai reescrever um trecho, é um pedaço, não é nada grande, tá? Que você achou engraçado, tá? Então, você vai colocar aí no texto, na resposta 22, um trechinho aí que você achou engraçado desta crônica, tá certo? Vamos para 23. Por que a velhinha passava sempre com um saco de areia? Primeira coisa, né? Para disfarçar. Então, ela passava, ela não era boba, então ela passava sempre com um saco de areia para disfarçar. Disfarçar quem? Os guardas. Você acha que poderia ter sido outra coisa que ela poderia estar contrabandeando? O que você acha? Você acha que ela poderia ser outra coisa, que ela poderia estar aí contrabandeando? Eu penso que não, né? Não poderia levar outra coisa para não chamar atenção aí, não sei, né? Eu acho que não. Então, assim, ali daria para ela contrabandear o quê? Ela estava contrabandeando a lambreta, né? Eu já pensei nos pneus da lambreta, contrabandear pneu, olha só. Dentro do saco de areia talvez, mas a areia, né? A areia vende tanto, né? Aqui no Brasil, então não tinha necessidade de ir lá e buscar areia. Então, assim, algo em que envolvesse aí a lambreta mesmo, né? Então, na hora que falou a lambreta, eu tava desconfiada, mas eu pensei em pneus da lambreta, tá bom? Então, assim, por que a velhinha sempre passava sempre com o saco para disfarçar, né? Disfarçar aí para disfarçar o contrabando, tá? Você acha que poderia ser outra coisa? Penso que não, tá bom? Não poderia levar outra coisa por quê? Porque senão ia chamar atenção. Para não chamar atenção, então seria a lambreta mesmo, tá bom? Vamos para 24, olha lá. Você acha que a atitude da velhinha de passar todos os dias com uma lambreta sem pagar impostos foi correta? Eu, professora Isa, tô falando de mim, tá? A resposta aí é pessoal de vocês. Eu acho que não é uma atitude correta, né? Porque a gente sabe, gente, que contrabando é contra a lei, não é? É proibido fazer contrabando, né? É uma prática incorreta, é uma prática ilegal. E se for pego fazendo contrabando, com certeza vão responder aí a lei. Vai preso, vai ter que pagar fiança, então, enfim. Então, assim, não é uma atitude legal. O texto é engraçado, a crônica é engraçada, mas na prática isso não é legal, tá bom? Vamos para 25. O fiscal tinha mais de 40 anos de experiência na profissão, mas não sabia o que realmente a personagem contrabandeava, ele não sabia. Você acha que a velhinha foi muito esperta ou o policial queria que ela confessasse o que na verdade levava? Os dois, né, gente? Aqui, na boa, né? O policial, ele queria muito que ela confessasse o que ela levava, porque até então ele não desconfiou da lambreta, uma vez que as lambretas são todas iguais, né? Que ela passa aí na fronteira. Então, assim,
ele queria, né, que ela confessasse o crime dela, e por outro lado, ela foi muito esperta também, porque de momento algum ele desconfiou que fosse a lambreta, ele ficava focado no quê? No saco de areia, não é isso? Tá bom? Então tá aí. Então aí vocês coloquem a resposta, conforme a Pro explicou aqui, tá bom? Na questão 25. Vamos para a última questão, lá na página 24 agora. Na página 24 tá assim, ó, comente com seus colegas e responda oralmente, tá? Então, não tem como a gente comentar, vocês vão fazer por aqui mesmo, ó. Será que hoje em dia existem pessoas que carregam contrabando em um lugar para o outro sem querer, sem serem percebidas? Com certeza, né? Com certeza deve ter muita gente aí que faz um contrabandinho aí, carregando, contrabandeando coisas de um lugar para o outro sem serem percebidas. Você já ouviu algum exemplo disso? Vocês já ouviram falar sobre contrabando, sobre algum exemplo? Sim ou não? Tá bom? Então você vai colocar aqui a sua resposta, tá bom? Não deixaram linha, porque deveria ser oralmente, a gente em sala de aula, mas não tem sala, então você vai responder aqui, ó. Sim ou não? Será que hoje em dia existem pessoas que carregam contrabando de um lado para o outro sem serem percebidas? Sim, com certeza, né? Eu falo porque eu vejo reportagem, gente. Quem assiste jornal geralmente sempre vê, né? Notícias de contrabando, pessoas aí que fazem contrabando de animais, né? A gente já tinha visto aí essa semana, não sei se vocês assistiram, é, várias reportagens aí sobre o rapaz que foi picado pela cobra, e em cima disso eles viram aí muitos contrabandos, né? E de animais que vieram para cá ilegalmente. Então, sim, com certeza. E sem serem percebidos, hein? Só foram percebidos agora porque o rapaz foi picado lá pela cobra e não tinha o soro. Enfim, vieram buscar aqui em São Paulo e diante disso descobriram aí uma rede de contrabando aí de animais exóticos, tá bom? Você já ouviu algum exemplo disso? Acabei de falar. Sim, semana passada no jornal, né? Do rapaz que foi picado pela cobra, tá bom? Então é isso, pessoal. Por hoje é só tudo isso, né? Daqui a pouco tem matemática, certo? Então façam tudo com muita responsabilidade, capricho. Qualquer dúvida, só chamar a Pro, que a Pro vai sanando as dúvidas de vocês, tá bom? Um beijinho a todos, fiquem com Deus, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.